O universo é vasto, silencioso e, ao mesmo tempo, cheio de forças que podem nos deixar perplexos. Entre elas, nenhuma desperta tanto fascínio e medo quanto os buracos negros. Essas regiões do espaço onde a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar, sempre foram cercadas de mistério e teorias que parecem saídas de filmes de ficção científica. Mas, recentemente, astrônomos descobriram algo que fez corações baterem mais rápido. Um buraco negro gigante chamado Gaia BH1, localizado mais próximo do nosso sistema solar do que qualquer outro do seu tipo, e isso nos faz imaginar o que aconteceria se ele se aproximasse de nós. A notícia por si só é suficiente para prender a atenção de qualquer pessoa, porque o termo buraco negro já carrega um peso assustador, uma ameaça invisível que a ciência nos ensina a respeitar, mas que também alimenta nossa curiosidade natural. O Gaia BH1 não é como os buracos negros monstruosos que engolem estrelas em galáxias distantes. Ele é classificado como um buraco negro estelar, formado a partir do colapso de uma estrela massiva. Sua descoberta aconteceu graças a dados do telescópio espacial Gaia, que monitora bilhões de estrelas na Via Láctea com uma precisão impressionante. Cientistas perceberam algo estranho. Uma estrela estava se movendo de forma incomum, como se estivesse sendo puxada por uma presença invisível. Ao analisar os movimentos dessa estrela, perceberam que ela orbitava um objeto invisível extremamente massivo. Era o Gaia BH1, escondido no espaço silencioso, mas deixando rastros claros de sua existência. Essa é uma das curiosidades mais fascinantes. Buracos negros não emitem luz, mas podemos detectá-los observando os efeitos que causam em estrelas próximas, quase como um fantasma que deixa pegadas no universo. A distância entre nós e o Gaia BH1 é atualmente de aproximadamente 1.600 anos-luz. Para termos uma ideia, isso significa que a luz desse buraco negro leva 1.600 anos para chegar à Terra. Mesmo assim, a ideia de que existe um buraco negro relativamente próximo ao nosso sistema solar gera uma sensação de inquietação. Cientistas enfatizam que não há risco imediato, mas a imaginação humana não consegue evitar de se perguntar: e se ele se aproximasse? A resposta é aterradora. A gravidade de um buraco negro é tão intensa que ele poderia distorcer órbitas planetárias, arrancar matéria do nosso sistema solar e, em escalas extremas, engolir tudo em seu caminho. É um cenário que parece impossível, mas nos permite entender a força incrível dessas entidades cósmicas. Para compreender melhor o impacto potencial de um buraco negro próximo, é interessante explorar como eles funcionam. A gravidade de um buraco negro aumenta à medida que nos aproximamos do horizonte de eventos. O ponto sem retorno. Qualquer objeto que cruze essa linha é irremediavelmente sugado, e para um buraco negro de massa estelar, isso significa que até mesmo a luz não escapa. Mas mesmo a grandes distâncias, a presença de um buraco negro pode causar efeitos significativos. Ele pode alterar a órbita de planetas, desviar asteroides e cometas e até gerar ondas gravitacionais, ondulações no tecido do espaço-tempo que se propagam pelo universo. A detecção dessas ondas tem sido uma das formas mais recentes e impressionantes de estudar buracos negros, permitindo que cientistas ouçam colisões de objetos cósmicos que ocorreram a milhões de anos-luz de distância. Curiosamente, buracos negros como o Gaia BH1 também nos ajudam a entender a evolução estelar e galáctica. Cada buraco negro estelar é o resultado do ciclo de vida de estrelas massivas que chegaram ao fim de suas existências. Ao estudá-los, cientistas conseguem aprender mais sobre como essas estrelas se formam, vivem e morrem, e como sua massa influencia o ambiente ao redor. Além disso, observar buracos negros próximos permite que testemos teorias fundamentais da física, incluindo a relatividade geral de Einstein, e compreendamos melhor o comportamento da gravidade em condições extremas. Isso mostra que, mesmo assustadores, os buracos negros são uma oportunidade de aprendizado sobre os mistérios mais profundos do universo. O Gaia BH1, em particular,
apresenta uma característica intrigante. Ele orbita uma estrela visível, criando um sistema binário invisível. Esse tipo de configuração é rara e nos oferece uma chance única de estudar um buraco negro próximo, sem que ele represente perigo. Cientistas podem observar a estrela em órbita e, através de cálculos precisos, determinar a massa e a influência gravitacional do buraco negro. É quase como estudar um predador pelo efeito que ele causa nas presas ao redor, sem vê-lo diretamente. Essa observação detalhada permite prever com precisão o comportamento do sistema e até explorar simulações de como o buraco negro poderia interagir com outros objetos próximos, sem que ele represente uma ameaça real. O efeito psicológico e cultural de buracos negros próximos também é fascinante. Por séculos, eles foram imaginados em lendas e ficção científica como entidades devoradoras de mundos. Filmes, séries e livros muitas vezes retratam buracos negros como monstros invisíveis, capazes de engolir planetas e destruir civilizações. A descoberta real do Gaia BH1, portanto, conecta a ciência à imaginação humana de uma maneira poderosa. Aquilo que antes parecia puramente ficção científica, agora é um objeto estudado por astrônomos, com dados precisos e previsíveis, mas ainda assim impressionantemente ameaçador em termos conceituais. Isso desperta curiosidade e medo simultaneamente, mantendo nossa atenção presa ao desconhecido. Outra curiosidade importante envolve o conceito de tempo e espaço perto de buracos negros. A relatividade nos mostra que, quanto mais próximo do horizonte de eventos, mais o tempo desacelera em relação a observadores distantes. Em outras palavras, se alguém se aproximasse demais do Gaia BH1, para essa pessoa, o tempo passaria mais devagar em comparação com quem estivesse longe. Essa é uma das ideias mais perturbadoras e fascinantes da física moderna. Um buraco negro não é apenas um objeto massivo, ele é um distorcedor do tempo e do espaço, capaz de alterar a percepção da realidade. Essa propriedade torna o estudo de sistemas como o Gaia BH1 ainda mais interessante para cientistas e filósofos do espaço. Mesmo que o Gaia BH1 não represente perigo imediato, ele nos ensina muito sobre o universo. Cada buraco negro próximo é um laboratório natural, permitindo estudar efeitos gravitacionais extremos, ondas gravitacionais, interações com estrelas vizinhas e até como a matéria se comporta em condições inacreditáveis. Por exemplo, a matéria que se aproxima de um buraco negro acelera, aquece e emite radiação intensa antes de desaparecer. Esses fenômenos ajudam astrônomos a compreender processos fundamentais que acontecem em todo o universo e não apenas perto de casa. É um lembrete de que, mesmo em um cosmos que parece calmo e distante, forças colossais estão constantemente em ação. Ao imaginar a aproximação de um buraco negro, muitos se perguntam como seria a experiência humana. Mesmo sem atravessar o horizonte de eventos, a gravidade intensa poderia causar efeitos devastadores, desde alterações na órbita da Terra até perturbações em nosso sistema solar. Mas felizmente a ciência confirma que Gaia BH1 não está em rota de colisão conosco. A distância atual é segura e os próximos milhões de anos provavelmente passarão sem qualquer incidente. No entanto, a própria ideia de um buraco negro relativamente próximo nos lembra da fragilidade do nosso planeta diante das forças do universo. É uma perspectiva ao mesmo tempo aterradora e fascinante, que nos conecta a algo muito maior do que nós mesmos. Por fim, a descoberta do Gaia BH1 é um exemplo de como a ciência moderna nos permite olhar para o universo de maneira mais precisa, mas sem perder o senso de maravilha. É uma história que combina observação meticulosa, cálculos complexos e um toque de mistério cósmico. Cada estrela perturbada, cada movimento estranho, nos conta uma história invisível sobre a presença de forças que desafiam nossa compreensão. E enquanto olhamos para o céu noturno, sabemos que, mesmo em segurança, buracos negros como o Gaia BH1 existem silenciosamente, nos lembrando da grandeza e do perigo do cosmos, e de como ainda temos muito a aprender sobre o espaço profundo.